É com muita alegria e gratidão que eu convido a Jennifer Mello para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brase Gringa. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, linda. Obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasil Gringa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Jen, conta um pouquinho de você. Bom, meu nome é Jennifer Mello. Moro aqui no Rio de Janeiro, tá? Sou casada e eu e meu esposo temos um filho pet, que é o Ben. Eu trabalho como social media, né? E também como no ministério da minha igreja, né? Nosso tema hoje é esperar em Deus. Então, vamos direto para a nossa Vambora, conversa. sem enrolação. Você teve desilusões amorosas antes de encontrar o seu príncipe? Sim, eu nasci em um lar cristão, então eu já tinha essa mentalidade, né, de esperar em Deus, procurar alguém de Deus para me relacionar e tudo isso, né? E assim, pelo menos na igreja que eu congregava, né, na época, eu mudei quando casei, mas assim, sempre tinha uma orientação de antes de namorar, noivar, ter um relacionamento de amizade, né, e orar. Geralmente a gente tinha um propósito de oração, né? E assim eu fui seguindo. Então, quando eu estava nessa fase de adolescência para adulta, né? Eu tinha alguns amigos e tal. E sempre acontece, né? De relacionamento de amizade, às vezes surgia algum sentimento, etc. E o rapaz era da igreja e tal. E aí, da amizade, começou a surgir aquele sentimento, etc. Só que assim, não deu certo. Porque a gente percebe quando o propósito da pessoa está alinhado ou não com o seu e com Deus. E aí eu fui percebendo os sinais. Na época a gente só orou, tá? A gente não namorou nem nada. Foi na fase de oração mesmo. E aí eu vi que, opa, alerta vermelho, não vou continuar aqui. E aí o que acontece? Quando tem essas situações, gera uma quebra de expectativa, né? E eu acredito que muitas jovens, muitas mulheres como nós já passaram, ou inclusive alguém que está assistindo a gente está passando por esse momento, né, de decepção. Não é porque nós servimos a Deus que quer dizer que a vida, ó, tinindo, não tem problema nenhum, tudo flores. Não é verdade, né? E isso vale também para a vida sentimental. Então, eu lembro que nessa época, por mais que eu só estivesse orando com aquele rapaz, tinha uma expectativa, né? Você pensa, lá na frente, imagina casando, família, quando isso não acontece, fica, poxa, me enganei, deu errado, e Deus, o que tá acontecendo, né? Mas assim, o que eu queria deixar aqui compartilhar com vocês e que foi o que me sustentou é você lembrar, né, daquela passagem que fala, por exemplo, da gente esquecer as coisas que se passaram e ir adiante para as novas. Então, assim, tem aquele termo que usa muito, a pessoa certa, né? E às vezes as pessoas fazem um pouco uma confusão. Não, nunca existe uma pessoa predestinada assim para você, tá escrito lá, fulano vai casar com fulano. Não, sabe? Deus, se a gente parar para estudar a Bíblia, a gente percebe que Deus não obriga a gente a fazer as coisas, né? Até mesmo servir a ele é uma escolha nossa. Ele apresenta, né? Ó, esse caminho é bom, tal. Ó, isso aqui não é bom para você, mas quem toma a atitude somos nós. Inclusive, é sobre relacionamento, né? Se alguém que está assistindo aqui, a gente passou por uma decepção, ou não nesse momento, mas já no passado, meu conselho é esse, para você esquecer o passado, porque Deus está fazendo uma coisa nova, né? Não, tem tantas pessoas boas, né, no mundo, então, assim, não é a última bolacha do pacote. Não é. E a gente, às vezes, as pessoas ficam presas daquilo que às vezes nem é bom para elas, né? Um relacionamento que não tá fazendo bem, porque pensa assim, poxa, mas se esse não der certo, se não for pra frente, ou se não for ele, não for ela, o que que vai sair de mim? Não vou encontrar mais ninguém. E não é verdade, gente, não é verdade. A palavra fala que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Essas são as coisas que Deus preparou pra gente, né? E que Deus sempre tem coisas boas para aqueles que nele esperam. Então, é nesse caminho. Houve um momento em que você se perguntou se Deus tinha mesmo alguém para você?
Eu acho que assim, pra mim nunca foi uma negativa de pensar, ok, não é pra mim, nunca não deve ter ninguém que vai se encaixar comigo. Diretamente não. Teve um momento específico da minha vida que não foi que eu desacreditei que Deus poderia fazer, mas foi porque naquele momento eu estava passando por uma dificuldade mesmo, né? E isso não foi só em relação à vida sentimental. A minha vida, assim, em todas as esferas. Por conta dessa questão de estar deprimida, etc., eu pensava realmente que, então eu não vou realizar os meus sonhos, não vou casar, sabe? Era uma questão da perspectiva da vida no geral. Nesse momento, eu desacreditei, mas não no sentido de que Deus não pudesse fazer ou algo assim, né? Porque naquele momento eu estava emocionalmente abalada, a minha fé estava abalada, etc. Mas foi logo depois desse período que virou a chave e tudo mudou. Qual foi a parte mais difícil dessa espera? O que foi mais difícil de esperar em Deus? Olha, eu acredito que é lidar com o sentimento de ansiedade. Porque quando você tá ali, sei lá, uns 20 anos, 18 anos, enfim, tá começando assim, sabe, a vida de faculdade, etc. É um pouco mais tranquilo, mas assim, você olhando em volta, ver os seus amigos namorando, noivando, casando, aí você fica, opa, tá ali, aqui, sabe? Cria esse sentimento de ansiedade, né? Mas assim, algo importante. Claro que tem expectativa, e é bom, né? É bom que as pessoas sintam isso. Porque imagina se você não sonha, né? Não planeja, não pensa sobre isso. Gente, nada disso. Sonhe mesmo e pense. Mas assim, precisa ser também pé no chão e se preparar, né? Não adianta você idealizar, pensar como vai ser, não se preparar. E também não acreditem nas histórias que aparecem em contos de fada, tudo perfeito, né? É muito comum em seriado a gente ver aquelas cenas que o caderno da menina cai no chão, ela vai pegar e aparece um menino e toca a mão assim, aí em volta para aquela música. Gente, não é assim, né? Isso, inclusive, é um problema. Pode ser um problema, porque as pessoas idealizam tanto e às vezes a pessoa que ela procura tá ali do lado dela. Mas porque não tá batendo na lista que ela fez ou naquilo que ela imaginou, ela não tá enxergando. Tá ali na frente dela, ela tá se perguntando, Deus, cadê? E Deus tá quase colocando uma plaquinha assim, com pisca-alerta, assim, sabe? E a pessoa não acorda. Então, assim, acho que é colocar nossa expectativa em Deus, né? Não é nada de errado você pensar sobre isso e sonhar com isso, mas acho que o que é mais importante é você saber quais os princípios que você preza, né? O que você acredita. E lá na frente, é, como você imagina a sua vida? Por exemplo, tem pessoas que têm uma rotina mais tranquila, etc. Tem gente que tem sonho de morar fora do país, ou tem sonho de viver viajando, né? São coisas assim, detalhes, né? Que não é tão simples assim, mas assim, as pessoas não pensam sobre isso. E aí, quando começa um relacionamento, e às vezes até vai para um casamento, né? Vai adiante, depois tem um conflito muito grande, cria um choque, porque o propósito, o objetivo, a visão, os princípios não estão alinhados um com o outro, entende? Isso é muito importante também. Há livros ou filmes que você recomenda para quem está esperando? Enfim, quando você faz essa pergunta, tem um que vem assim direto na minha cabeça, que é A Prova de Fogo. Maravilhoso, né? A lição que ele traz, né? Porque tem aquela ideia de, quando eu casar, eu vou ser feliz e vai ser assim. E, gente, quando a gente casa, o nosso objetivo, a nossa visão é que a gente precisa fazer o outro feliz, né? Então, eu acho que essa é uma das lições que o filme traz. Tem várias, né? A história é muito impactante também, então eu recomendo. Se você não assistiu, assista A Prova de Fogo. Você comentou que houve uma época da sua vida em que você estava mais deprimida, estava passando por certas dificuldades. Quando que essa chama reacendeu? A chama da esperança reacendeu? Então, foi com muita oração e não foi assim da minha parte em si, né? Na verdade, o que me ajudou a me levantar foi a minha rede de apoio. Minha família, meus amigos, eles oravam muito por mim. Então, às vezes eu estava tão para baixo que eu não queria sair de casa, não queria fazer, né?
as coisas e até coisas que eu gostava. E aí eles me puxavam, não, Jennifer, vamos lá, vamos fazer assim, bora sair, levanta daí, vamos fazer uma caminhada, etc. E aí começou a sair, sabe, uma luzinha. Eu até lembrei agora. Teve um momento que me marcou muito. Foi uma coisa simples. Nesse período que eu estava deprimida, às vezes eu acordava e eu não tinha vontade de levantar da cama, e encarar o dia, né? Às vezes eu passava muito tempo, ou no quarto, ou na sala, no sofá, enfim, era desse jeito. E aí eu lembro que o dia que eu acordei assim, e tinha aquela, não vou dizer energia, mas sabe aquele sentimento dentro de você, nossa, vamos viver esse dia, sabe? Quando eu senti aquilo, aquele prazer em levantar da cama, em viver, etc., eu até me emociono às vezes quando eu falo sobre isso, porque eu não sentia isso há muito tempo. Então foi esse sinal que eu tive que eu já estava melhorando e essas pequenas vitórias foram me dando força para me levantar. Então a minha fé foi restaurada, né? Voltei à minha vida normal aos pouquinhos e foi nessa virada de chave, nesse momento de esperança e de renovo de Deus que eu conheci meu marido. Como que você se sentia quando você via os seus sonhos se realizando para as outras pessoas e o Senhor ainda dizendo, Jennifer, espera. Assim, quando eu olhava, por exemplo, amigos meus iniciando um relacionamento, etc., eu nunca tive assim, um sentimento de inveja, né? De tipo, poxa, aquela pessoa tá nessa fase e eu não, fulano tá namorando e eu não. Nada disso, nunca tive esse sentimento. O que gerava em mim, às vezes, era o sentimento de insegurança, sabe? E tinha muito a ver também com a autoestima, né? Quando a nossa autoestima tá ok, a gente reconhece a nossa identidade em Deus, isso é algo que influencia todas as áreas da nossa vida, inclusive no relacionamento também. Então, eu tinha insegurança, sabe? Tipo, será que eu vou encontrar alguém que vai aceitar quem eu sou, como eu sou, né? Tenho esse defeitinho aqui, etc, sabe? Então, assim, batia essa insegurança. Mas se tem alguém também, né, que tá acompanhando a gente, fica assim, às vezes até com a aparência, né, física, tem gente que se sente, tem coisas que gostaria de mudar, enfim, toda essa questão. Mas, gente, quando é de Deus, é perfeito. Mas o perfeito não quer dizer que é perfeito do nosso jeito, Sim. né? Não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito, né? Mas o amor de Deus, que é perfeito, a palavra fala que ele une perfeitamente todas as coisas, né? Então, quando você realmente encontra alguém que é de Deus para você, essa pessoa vai te amar do jeito que você é, né? Os defeitos, ela vai suportar. Você também vai suportar os defeitos dela. E, na verdade, um vai ajudar o outro a melhorar nesses pontos fracos, né? Então, é muito importante ter isso em mente também. Gente, o que ela está falando é de suma importância, porque tem gente que fica esperando uma pessoa já pronta. Nem você não está pronto. Como é que você vai esperar isso do outro? Como é que você vai exigir isso do outro? Então é muito importante que você tenha essa comunhão com o Senhor, que é para o Senhor te mostrar e falar, não, pode ir que eu tô nessa. Nessa eu tô. Como que você conheceu o seu príncipe? Lembra que eu falei com vocês, né, que eu tinha um período que eu estava deprimida, etc. Nesse período aconteceu um retiro da minha igreja. E por eu estar naquela situação na época, eu não fui nesse retiro, beleza? Só que assim, como eu trabalho com jovens, depois do retiro, eles fazem um encontro, né, com o pessoal que foi. É como se fosse um evento de jovens. E nesse dia eu fui. Foi quando eu conheci o meu marido, soube que ele existe. Mas assim, mas quando eu conto essa história, as pessoas já ficam assim, então foi amor à primeira vista. Não, não foi. Na verdade, esse dia a gente nem se falou. O que aconteceu? Como ele é baterista, ele estava tocando no dia do evento. E como eu estava participando, eu vi, né? Então, como eu também era do louvor, etc., eu olhei assim, pro pessoal, falei, poxa, eu não conheço esse pessoal que tá tocando. Enfim, guarda essa informação. Meses se passaram, e eu estava lá na rede social e apareceu sugestão de amizade, né? De quem? Do meu marido.
Quando eu vi, eu lembrei, né, que tinha sido do evento. Provavelmente, várias pessoas do retiro que me tinham em comum foram adicionando ele e apareceu pra mim. Aí eu falei, ah, foi o baterista. Eu lembro desse rapaz. Ah, vou adicionar e tal. Aí eu enviei a solicitação pra ele. Quando ele conta, ele fica tipo, ele conta assim que olhou, né, e falou, ué, que é essa pessoa? Aí o que aconteceu? Aí ele viu fotos lá no minha rede social e tal, e falou, ah, aí ele viu uma outra amiga minha que tinha ido no retiro, a pessoa tá que era irmã, etc. No fim, ele adicionou. Foi quando a gente teve a nossa primeira conversa, mas era questão de amizade mesmo, né? De conhecer. E aí, a gente foi conversando, a gente não parou de se falar nenhum dia, conversava todos os dias. Foi quando surgiu a amizade, e aí foi acendendo o coraçãozinho aqui, né? Até que, até que, Natal, ele falou que queria conversar comigo, era véspera de Natal. E aí eu esperta, né? Não era boba nem nada, nessa época eu já tava, nesse momento eu já estava interessada, né, também. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar então pessoalmente, etc. Foi quando a gente foi no shopping e ele falou, se declarou pra mim, falou que queria fazer comigo um propósito pra gente orar, etc. E foi aí que a gente começou a oração. Aí teve a oração, o namoro e o nosso casamento. Você então disse que o conheceu, mas vocês não começaram imediatamente como um casal. Como que você soube que ele era o seu eleito? Vendo os sinais, mas assim, ao contrário do que as pessoas pensam, não é tipo assim, ah, ventou, a cortina balançou. Ih, eu acho que é ele. Tem muito disso também, né? A pessoa fica tipo como se fosse um misticismo, uma coisa assim, que não é, gente. Não é dessa forma. Então, assim, eu fui percebendo que a gente tinha muitas coisas em comum, né? Em relação à igreja, em relação aos objetivos, a forma de pensar, visão, sabe? Muitas qualidades que eu buscava, ele também tinha, né? Então, meninas, fica a dica também para a listinha, que às vezes as meninas fazem aquela lista fora da realidade. Coloca aí na sua listinha, ser um homem íntegro, temente a Deus, trabalhador, né, gente? E como a gente começou de um relacionamento de amizade, queria aquela sintonia, né? Aquela conexão. Foi assim que eu fui observando esses sinais, né? Aquilo também que ele despertava em mim, né? Eu sempre me senti muito bem conversando com meu marido. Ele sempre me fez me sentir bem. Sempre se preocupou comigo. Eu lembro que a gente estava orando e teve um outro retiro. Nesse eu fui e estava orando com meu futuro marido na época, né? O meu ungido. E eu lembro que teve uma situação que eu tinha que tomar algum remédio e etc. A gente nem era namorado. E aí ele falou assim: não, eu vou lá ver pra você. E aí ele todo preocupado foi resolver as coisas, foi lá na cozinha pedir copo, etc. Coisas assim, sabe? Simples, mas que você percebe o caráter, percebe como a pessoa é e o que ela sente por você. Então, fica uma dica para as meninas também. Se vocês estão em um relacionamento, mas que você sente mais o negativo do que algo positivo, né? O que a pessoa desperta em você não é algo bom. Se você vê que aquilo que a pessoa fala ou tenta transparecer não condiz com o que ela vive de verdade, principalmente não condiz com a palavra, repensa direitinho, fala com Deus se precisar pular fora. Porque quando a gente tem esses sinais assim, quando tem o contrário, né? Os sinais negativos, a gente precisa ouvir a voz de Deus e não ter medo, né? O que a gente falou lá atrás. Não ter medo, porque Deus sempre tem o melhor pra gente. Vocês tiveram namoro de corte? Não, nós não tivemos um namoro de corte, mas assim, a gente sempre priorizou colocar Deus no centro do nosso relacionamento, né? Então, quando o casal teme a Deus em primeiro lugar e ama mais a Deus do que um ao outro, eles vão ser obedientes à palavra, né? Independente de qualquer coisa. Então, isso foi algo muito importante pra gente nesse período de espera até o casamento. Desde o início, já foi conversado que vocês esperariam para ter o chamego. Gente, vocês estão entendendo o que é chamego, né? Não dá para ser mais explícito aqui no YouTube, então, né? Vocês conversaram que esperariam até o casamento.
Sim, porque tanto eu como meu esposo, a gente já tinha um relacionamento muito sólido com Deus, sabe? Individualmente falando. Isso é muito importante também, né? Às vezes as pessoas ficam afobadas de querer começar, querer namorar, querer encontrar alguém e se esquecem de se relacionar com quem é mais importante na nossa vida, né? Com Deus. Então, como a gente tinha isso como a nossa base, a gente tinha essa convicção de que a gente só ia esperar até o casamento. Como que vocês evitavam cair em pecado? Obediência à palavra e vigilância. Duas palavrinhas-chave. Obediência e vigilância, né? Evitar ficar sozinhos constantemente. Os locais, né? Por exemplo, tá ali em família, tá ali com o irmão vai sair, por exemplo, cinema. Então, assim, você sempre está com companhias, né? Não, tem gente que quer namorar no escurinho, gente. Não, não. Já vamos falar bastante, sim, namorar no escurinho. Não dá certo, tá? Outra coisa também, carinho, né? Namorada e namorada, quem não tem um namoro de corte, é normal trocar beijinhos, né? Ter esse momento de carinho. Então, tem que ter um limite também, né? E cada um sabe o seu próprio limite, tanto a garota, tanto a moça como o rapaz. Então, se você sabe que alguma coisa faz, né, acender a luzinha assim pra você, seja sincero, né? Não esconde, você fala, olha, vamos colocar um limite aqui porque a gente precisa, entendeu? Então é muito importante ter isso também, o diálogo, conversar, né? Às vezes, por ser um tema que as pessoas interpretam como um tabu, elas não conversam. É claro que no período do namoro, você não vai ficar conversando sobre isso como você conversa depois em outras fases lá na frente, no casamento, etc. Não. Mas falar sobre você, se algo tá fazendo você ficar ali, sabe, na pontinha, prestes a pecar, ou tá despertando isso em você antes do tempo, você precisa falar pro seu namorado ou pra sua namorada, né? Falar, ó, desse jeito não. E às vezes até se abster, né? Já ouvi testemunhas de casais que no namoro começaram um namoro assim, sem corte, etc., mas depois eles abriram mão ou de beijos mais longos, ou de gestos de carinho, porque aquilo estava conduzindo eles a quase pecar. Então, para não chegar a esse ponto, eles preferiram entrar em um acordo de que iam se abster, entendeu? Isso é muito importante também, muito interessante. Quanto tempo que levou do namoro até o casamento? Olha, foram mais ou menos 2 anos. Como eu falei, né? A gente orou, namorou e noivou até chegar ao período de casamento. Conta pra nós do seu noivado, esse noivado lindo. Gente, o noivado dela foi um espetáculo. Ah, Você acompanhou de pertinho, né, amiga? Mandando as fotos, etc. Então, nosso noivado, primeiro, né, um aviso, gente, não repitam isso, tá? Se puder. Porque, assim, vocês vão entender por que que eu dei esse sinal, esse alerta. Nosso noivado foram mais ou menos 6 meses. Na verdade, foi menos de 6 meses, né? A gente namorava, etc. E aí, a gente decidiu que a gente ia começar mesmo a planejar o nosso casamento e tivemos o nosso noivado. E a gente fez o noivado de forma bem simples. Então a gente escolheu fazer com a nossa família. Só que do noivado até o casamento foram menos de 6 meses mesmo. E quem é a noivinha, né? As noivinhas que estão nos assistindo devem pensar, meu Deus, loucura. A gente achava também que poderia ser, mas assim, a gente estava com um propósito tão firme no nosso coração para casar em uma data específica, que era muito importante pra gente. Então a gente não mediu os esforços. Então a gente começou a correr atrás de preparativos, né? Até a série também me auxiliou nisso e algumas coisas. E não, vamos casar nessa data e vai ser. Assim, gente, do noivado até a semana do casamento foi prova de fé, porque tanta coisa aconteceu. Aí, tipo, ai meu Deus, vai dar, não vai dar, vai dar sim, não vai dar, meu Deus. Mas no final deu tudo certo. E foi tudo muito lindo pra glória de Deus. foi tudo muito lindo. Nós oramos, nós jejuamos. No final, deu tudo certo. Deu Conta certo. pra nós, então, do seu casamento. Como que foi o seu casamento? Olha, nosso casamento foi na igreja, na nossa igreja, né? E foi inclusive na igreja onde meu marido cresceu. E no casamento, como foi pouco tempo depois, também tava essa situação ainda, né? Estavam liberando as coisas aos poucos.
Então, até por uma questão de orçamento, a gente preferiu fazer na igreja. Porque, gente, pra casar, ó, tem isso também, né? Que as pessoas acham, ah, vou casar e tal. Gente, prepara o bolso. Prepara o bolso, tá? Se planeja direitinho, tudo organizadinho. Por quê? Eu falei que o nosso foi em menos de 6 meses. Mas, assim, sinceramente, eu não recomendo, se você tem condição de planejar com mais antecedência, faça. Porque isso vai ajudar muito vocês vão ter mais leveza assim na hora de planejar, né? Até mesmo para poder parcelar as coisas que vocês vão comprar, e etc, com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Então, sigam essa dica. A gente planejou nosso casamento então na igreja, né? E foi muito lindo, porque assim, dessa vez foi tudo, 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 tudo. A gente ganhou, por exemplo, de presente convites, né? Amigos nossos fizeram convite pra gente. Teve uma amiga nossa também que ela foi como a minha cerimonialista. Então, assim, questão de decoração, ela e minha irmã ajudaram a gente a decorar a igreja. A gente contratou uma decoradora para fazer só aquela mesa do bolo, sabe, para foto. Ficou tudo muito lindo, tudo muito impecável. Eu me senti assim, me casando como uma princesa, sabe? E foi tudo assim, do jeitinho que eu queria. Eu gosto muito disso, né? Foi até um conselho que uma amiga sábia me deu. Disse, no dia do casamento, quando você pensar, como eu vou me vestir, como vai ser a decoração, etc. Pensa assim, daqui a alguns anos, depois de casado, quando você olhar para o dia do seu casamento, o que que você vai sentir? Você vai pensar, poxa, valeu a pena, foi do jeitinho que eu sonhei. Ou vai ter alguma decepção, frustração. Então, eu segui esse conselho, tá? Sigam também, porque funciona. Então, quando eu olho hoje, né, lá pro dia do meu casamento, eu fico assim, gente, foi do jeitinho que eu sonhei. Esse é um assunto também. Ser noiva não é fácil, gente, também não é fácil. Porque muita gente quer dar pitaco, muita gente quer escolher por você, quer dar opinião, etc. Então, assim, façam aquilo que é melhor para vocês. E aquilo que vai alegrar o coração de vocês também, sabe? Porque quando é dessa forma e colocando Deus à frente de tudo, Deus no centro de tudo isso, dá certo e glorifica a Deus, né? Gente, um outro ponto importante, importante demais, é que as pessoas falam muito da festa, do vestido e de tudo isso, e esquecem que tem uma diferença entre o dia do casamento e a vida de casado. São dois momentos, duas coisas completamente diferentes. Conta pra nós, Jen, como que você se preparou para a vida de casada? Olha, eu me guiei muito assim pelas ferramentas que eu tinha disponíveis, né, naquele momento. Então, por exemplo, as fontes também que eu poderia conversar, entrar em contato. Eu li alguns livros, né, alguns livros cristãos que falam sobre relacionamento, sobre casamento, etc. Amigos, que eu tinha como rede de apoio a Sally, uma dessas amigas que eu conversava mesmo, sabe? E, assim, pessoas tementes a Deus, que tinham mais experiência do que eu, ou que já viviam a vida de casado, que poderiam me orientar de alguma forma, né? Você, por exemplo, no dia a dia, de um casal que é a namorada, tem costume de se interessar pelo outro, né? E tipo, elas perguntam, como foi seu dia? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu trouxe essa surpresa pra você. Mas no casamento precisa continuar, na verdade, precisa melhorar, certo? E como eu falei, o casamento envolve tudo relacionado à vida de vocês, categoria 2, né? Vocês são duas pessoas que juntas se formam um só. Então, tem que cuidar também do espiritual, né? Então, é muito importante também o casal meditar na palavra juntos, orar juntos, né? Buscar a Deus juntos. Acho que a questão financeira, gente, tem gente que acha que não, mas a questão financeira também pode ser um problema sério no casamento, né? E que gera muito conflito entre casal. Questão também de organização da casa, de administrar a casa, né? Vocês podem olhar para perceber, tem histórias de casais que falam que, sei lá, que durante muito tempo, às vezes até testemunho de casal falando assim, quando a gente casou, ele toda hora jogava, deixava as meias no chão e a gente brigava todo dia por causa disso, sabe? São coisas assim, micro, mas também macro, que se você não cuidar, não tiver esse zelo,
aos poucos vão desgastando o relacionamento, né? E a gente sabe que Deus criou o casamento para ser algo eterno, até que a morte nos separe, né? Então precisa cuidar direitinho. Um jardim pode ser o mais bonito que for, mas se você não regar, não podar, não cuidar, ele vai desfalecendo aos pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos até se perder, né? Você sente que valeu a pena ter esperado? Muito. Valeu muito a pena. É porque, assim, é um pouco triste a gente pensar que tem muitas pessoas que ficam desiludidas em relação ao casamento por causa do discurso que elas ouvem e do testemunho, triste, porque é triste, né? Casamentos que não deram certo, né? De exemplos ruins mesmo, que não são referência, né? Porque, como eu tava falando, Deus criou o casamento para ser até que a morte os separe, né? E a Bíblia fala, é muito importante a gente também estudar sobre isso, porque a Bíblia fala direitinho sobre como a esposa deve ser com o marido deve ser com a esposa. Então, as qualidades que Deus fala na palavra dele, né, que a gente precisa ter, os valores, etc., a gente precisa ter no casamento também, né? E você tem que lembrar que ela pode ser a sua esposa, ele pode ser o seu esposo. E você o ama, né? Você a ama. Mas Deus ama ele e ela muito mais do que você. Então, assim, né, o seu cônjuge, mas é filho de Deus. Então, você tem que ter esse temor também, esse carinho, esse cuidado, né? Pela alma do seu esposo, por quem ele é, pelas emoções e sentimentos dele. Então, assim, é, quem tá agora ouvindo a gente, né, e tá esperando em Deus, procura, se você não tem perto de você, às vezes até dentro de casa ou à sua volta, você não tem boas referências em relação a relacionamento, casamento, busque fora pessoas que são tementes a Deus e que têm ali um exemplo, um testemunho, sabe, na vida sentimental, que são casais que são tementes a Deus, que têm ali um relacionamento que glorifica a Deus, porque isso vai te ajudar a ter fé, vai te ajudar a mudar a perspectiva. E aí você vai ter isso dentro de você, que você quer mudar, né? Tem famílias que, por exemplo, têm como posso dizer? Que é passado de geração em geração. Na família toda, sempre teve divórcio, por exemplo. Nunca deu certo. E aí, às vezes, alguém que quer fazer diferente fica com essa mentalidade: poxa, mas casamento dos meus pais não deu certo, casamento dos meus avós não deu certo, e o meu também não deve dar. Não, nada disso. A gente tem essa autonomia, né? Como eu falei também aqui na nossa conversa. Deus deu pra gente livre-arbítrio, a gente pode escolher. E você não tá fadado a dar errado, vai ser um fracasso na vida sentimental, porque lá atrás outras pessoas foram. Não, você pode fazer diferente, né? E quando a gente coloca Deus na nossa vida, em primeiro lugar, tudo se ajeita. Se você tivesse agora iniciando a sua espera, o que você faria diferente? Eu teria chorado menos quando eu vi o não de Deus. Porque quando a gente tá vivendo aquele momento, a gente só tá olhando aquilo, né? Deu errado, deu errado. Mas Deus tem uma visão ampla de tudo. Então eu não perderia meu tempo com muitas coisas, sabe? De ficar remoendo por algo que não deu certo, de ficar com aquele sentimento e até desesperança, né? Eu enxugaria as lágrimas e Deus falou: não, tá bom. Então é porque ele tem coisa melhor. Qual conselho você dá para aqueles que estão esperando em Deus e estão achando que Deus esqueceu deles? A palavra fala muito sobre a gente esperar com paciência em Deus, que a gente vai alcançar a promessa, né? Então, Deus não se esqueceu de você, né? Vamos começar assim. Deus não se esqueceu de você. Mas assim, Deus também age a partir da nossa atitude, né? Não tem como esperar que as coisas aconteçam no piscar de olhos por mágica. Então, assim, se ocupe em viver a sua vida nesse momento que está agora. Olha para cima de Deus, investe em você, vai estudar, vai procurar os seus objetivos, etc. Mas também esteja em uma posição, vamos fazer, uma posição de fé. Você está procurando alguém em Deus, mas tem atitude, né? É o caso, por exemplo, de, não sei, meninas na igreja que querem encontrar alguém, mas não tem um autocuidado, não tem aquele cuidado de com que companhias elas andam, né? Que atitudes elas têm, né? Que referência ela está sendo. Então, tudo isso é muito importante, né? Mas, assim, Deus age através da nossa fé também.
Então, se você ficar desacreditado, pensar em desistir, pensar que se esqueceu de você, não vai ajudar a resolver. Foca, nessa promessa, né? Porque, assim, lá no início, quando Deus criou o homem, Deus viu que não ia ser bom ele ficar sozinho, né? Tem pessoas que escolhem não se casar. Aí é diferente, né? Foi uma atitude da pessoa que ela escolheu isso. Mas se você tem esse desejo no coração e é importante para você, acredite que é importante para Deus também. Só tem um pouquinho mais de paciência que na hora certa, no tempo de Deus, é tudo certo, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. E que conselho você dá para aqueles casais que estão tendo dificuldade em esperar teu casamento? Eu aconselharia a procurar, de repente, o pastor, a pastora, né? Primeiro tentem conversar vocês dois, certo? Tentem conversar vocês dois. Aquele papo que a gente falou, olha, tá acontecendo isso, o que que a gente pode fazer, que limites a gente pode colocar que vão nos gerar essa segurança, certo? Se vocês sentirem a necessidade de conversar com alguém mais experiente, uma direção da igreja, né? Ou, não sei, liderança de jovens, ou seus líderes pastores, conversem sim, porque como é algo que vocês dois estão enfrentando como casal, às vezes vocês sozinhos não vão ter força, não vão conseguir se conduzir nesse processo. Então, vai ser muito importante ter o aconselhamento, o acompanhamento de alguém que é temente a Deus e vai poder orientar vocês nesse sentido. A Jen tem uma página no Instagram onde ela coloca várias e várias e várias informações sobre o trabalho dela, sobre pensamentos que ela tem. Convide as pessoas, Jen, lá para o seu Instagram. Então, pessoal, vai ser um prazer ter vocês comigo, tá? O nome da página se chama Constante Aprendiz. No Instagram é @Constante Aprendiz Oficial. Lá eu escrevo os meus textos, né? Eu falo sobre, assim, tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês é mais ou menos nesse formato, só que por escrito em alguns vídeos, falando um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido com Deus, as minhas experiências, né? Sempre deixando uma mensagem de fé, de esperança para as pessoas, porque, assim, quando Deus muda a vida da gente, a gente quer contar para todo mundo, né? Para que outras pessoas também possam ter a mesma experiência. Então, vá lá, faz uma visita que vai ser um prazer ter você comigo, tá bom? Amiga, muito, muito, muito obrigada por compartilhar conosco essa sua história, essa sua trajetória tão linda, guiada por Deus e vocês sendo obedientes e tudo isso. Obrigada por compartilhar aqui. Muitas pessoas precisam ouvir, outras precisam ouvir mais de uma vez para conseguir realmente colocar aquela mensagem no coração. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer para mim estar aqui, né? Poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos. É muito importante porque, por exemplo, naquela época eu assistia pessoas falando sobre isso, né? Eu me inspirava e hoje Deus está dando pra gente essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e poder ajudar outras pessoas, né? Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. Linda! Beijo, beijo. Beijo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.